Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Fazer uma aulinha especial hoje aí sobre os lipídios, né? Falando aquele assunto que é super importante para as nossas provas do vestibular, do Enem, né? Dentro daquele conceito clássico de biomoléculas orgânicas, aquelas biomoléculas formadas aí por uma combinação de carbono e de hidrogênio, tá? Gente, a aula vai ser um pouquinho diferente hoje, na verdade, eu vou deixar algumas coisinhas nesse quadro e também fiz alguns mapas mentais, né, para a gente poder dar um pouco mais de dinamismo para essa aula, ela não ficar tão pesada, tão enfadonha, visto que os lipídios, né, apresentam aí muitas estruturas e a gente vai ter que falar aí desde a estrutura química, as suas funções e os principais tipos de lipídios para a prova, tá? Gurizada, a primeira coisa, tá? A gente tem que se ligar muito o que são os lipídios, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a estrutura química. Óbvio, a gente não precisa viajar muito dentro da estrutura química, porque a gente está falando aqui de questões de biologia, mas para a gente ter um pequeno entendimento, né? O que são lipídios, né? As gorduras, as ceras, os óleos, né? Gente, lipídios, quimicamente, eles são o que nós vamos chamar de ésteres, formados pela união de ácidos graxos mais álcool, tá? E aí, evidentemente, a gente pensa, tá? O que é um álcool e o que é um ácido graxo, né? Bem básico mesmo, fazendo uma revisãozinha aqui de química, tá? Sempre que eu tiver um COOH, eu tenho um ácido graxo. Quando eu tenho OH, eu tenho um álcool. E aí a gente pode pensar aqui em vermelhinho, ó, que eu tenho CH2OH, CHOH, CH2OH. Eu olhei aqui do ladinho e vi, poxa, eu tenho OH, então eu tenho álcool. Esse aqui é um álcool muito conhecido, né, dos vestibulares, o famoso glicerol. Aí eu olho em pretinho aqui e o que eu consigo perceber? Que eu tenho uma longa cadeia de carbonos ligado a COOH, ou seja, eu tenho aqui um ácido graxo, certo? Então essa é a grande levada, né? Eu tenho a identificação de um álcool e tenho a identificação de um ácido graxo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar, lembra? Né? O lipídio é a união de um álcool mais um ácido graxo. Como que eu vou fazer essa união, gente? Lembra quando a gente falou aí sobre a água, principalmente, né? Naquelas questões de construir ou destruir moléculas, né? Do anabolismo ou do catabolismo? Então, se eu quero unir essas duas estruturas, eu vou ter que retirar a água. Lembra? A síntese por desidratação. E é isso que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar um hidrogênio aqui do meu álcool e vou pegar o OH do ácido graxo. Então, eu vou juntar esse OH com esse hidrogênio, formo H12O, H2O, retiro essa água, fiz aqui uma síntese por desidratação e a partir do momento que esse oxigênio ficou sozinho, ele vai precisar se estabilizar. E aí ele vai precisar o elétron de algum lugar. E aí a gente vai passar, ó, fiz a setinha aqui, tá? Ele vai passar para essa estruturinha aqui. Peguei, ó, em pretinho aqui era o meu glicerol, agora só com o oxigêniozinho, porque eu já eliminei o hidrogênio na forma da água. E aqui eu tenho meu ácido graxo, eu já eliminei o OH, também junto com a água. E esse oxigênio aqui, então, ele vai se estabilizar com esse carbono, né? Fazendo aqui o meu ésterzinho e juntando as duas moléculas. Então, o que eu tenho agora, na verdade? Eu tenho um álcool mais o ácido graxo unidos formando um éster. E aí eu tenho o que a gente vai chamar de um lipídio, tá? Então, essa é uma estrutura interessante da gente pensar, gurizada, porque a maior parte dos lipídios são formados por ésteres, tá? Eu tenho uma exceção, né, se a gente quiser aprofundar um pouquinho em questões de vestibular, que são as árqueas, tá? As árqueas, elas apresentam lipídios, tá? Mas esses lipídios não são formados por ésteres. Então, né, fica aqui uma dica, mas a grande maioria absurda dos lipídios nos seres vivos vão ser formados dessa maneira, e é assim que a gente vai generalizar nas provas de biologia, tá? Uma coisa interessante a gente pensar é aqui, ó, gente.
eu tenho o álcool, tá? E eu tenho apenas um ácido graxo ligado nesse álcool. Isso quer dizer que eu tenho um monoglicerídeo, tá? Agora, tem um tipo de glicerídeo muito famoso, né? Que é o triglicerídeo. O que significaria esse triglicerídeo? Significaria o seguinte: se eu liguei só um ácido graxo, um monoglicerídeo. Se eu ligar dois ácidos graxos, um aqui em cima e um aqui embaixo, eu tenho um diglicerídeo. Se eu ligar um aqui em cima, um no meio e um aqui embaixo, eu tenho 1, 2, 3 triglicerídeos, que fica aqui, ó, nesse desenhozinho clássico da estruturinha química, tá? E aí a gente pergunta, por que os triglicerídeos são tão importantes? Por que os triglicerídeos, né, são tão famosos por ocasionar entupimento arterial, arteriosclerose? Porque, gente, a levada é, quanto mais carbonos eu tenho, mais apolar eu sou. E, portanto, mais insolúvel em água e mais estável no organismo. Se eu tenho um triglicerídeo, eu tenho longas cadeias de carbono em cima, longas cadeias de carbono no meio e longas cadeias de carbono embaixo. Ou seja, o triglicerídeo, ele tem muito carbono. E quanto mais carbono, mais apolar. Isso significa que o triglicerídeo, por ter muito carbono, ele vai ser muito insolúvel em água. Então, ele vai entrar nas nossas artérias e de forma alguma vai se dissolver em água, no líquido, né, do nosso sangue, na água do nosso sangue, no plasma. Então, ele vai ficar se acumulando de uma maneira muito estável, tá? Então, se alguma questãozinha de prova trabalhar contigo aí, por que os triglicerídeos são tão perigosos, né, para ocasionar entupimentos arteriais, é justamente pelo fato de eles apresentarem muito carbono, né? Várias cadeias gigantescas de carbono e, portanto, ser muito apolar, muito insolúvel em água. Tá, gurizada? Então, essa aí foi uma estrutura química, né? Passei meio rápido por ela, porque não é o nosso grande objetivo, era mais para fazer uma introdução e te demonstrar, né, como que a gente está formando esses lipídios na maior parte dos seres vivos. Agora a gente entra numa questão bem prova mesmo, né? Que os vestibulares, que o Enem vão cobrar muito de nós. É as funções, né? Propriedades e funções dos lipídios. E a gente vai nesse quadrinho aqui e começa aqui com uma grande propriedade interessante demais, como eu acabei de falar, os lipídios eles são, ó, apolares, né? Ou seja, eles são insolúveis em água. A gente pode dizer também que eles são hidrofóbicos, tá? Apresentam muita aversão. Por que isso? Sabe, por que o lipídio ele é apolar? Porque ele tem muito carbono. Leva essa dica sempre. Quanto mais carbono, mais apolar sempre a estrutura. Mais estável ela vai estar num ambiente, né, líquido, aquoso. Tá, gente? Agora, ele é apolar, ou seja, ele não se dissolve em água, mas ele é solúvel em substâncias orgânicas, tá? Como, por exemplo, os clorofórmios. Tá? Se tu pegar um clorofórmio, aí vocês vão estar na faculdade de área da saúde, medicina, ano que vem, vocês vão ter aulas lá que vai ter clorofórmio no laboratório. Ele é super volátil, então às vezes tu abre o potinho lá e já fica aquele cheiro forte no ambiente. Tá? E a questão é, se tu pegar um pouquinho de gordura e pingar dentro desse clorofórmio, ele vai rapidamente dissolver essa gordura, dissolver esse lipídio. Tá? Por quê? Porque os lipídios são solúveis em substâncias orgânicas também. Tá, gente? Função importante, reserva de ATP, tá? Reserva de energia nos organismos. Importante a gente se ligar que o lipídio, ele é, dentre as biomoléculas orgânicas, né, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, ele é o mais energético de todos, tá? Ele é o mais energético de todos. Só que é muito demorada a oxidação do lipídio, né? Isso faz com que, mesmo ele sendo o mais energético, ele não seja a fonte energética. Ele vai ser a reserva, né? Porque o carboidrato é pouco energético, mas ele é rapidamente oxidado. Então, eu vou ficar utilizando o carboidrato, oxidando ele rapidamente, e nesse tempo que eu estou oxidando rapidamente um carboidrato, eu estou também oxidando um lipídio, mas oxidando ele bem lentamente. Por isso que o lipídio ele vai ser uma grande reserva energética, tá? Nossa principal reserva energética aí. Fechou, gurizada? Ó, minha gatinha tá chegando aqui perto da câmera, se ela aparecer na filmagem aí é porque ela gosta de estar junto nas aulas, tá? Outra função importante, isolante, tá? Os lipídios, eles fazem
uma função bastante interessante em isolamentos, seja isolamento térmico e isolamento elétrico, tá? Dentro do isolamento térmico, é importante a gente se ligar que é justamente um isolamento, não é que a quantidade de lipídio ela vai fazer com que eu tenha dentro do meu metabolismo uma maior geração de calor, né? E tenha mais energia no meu organismo. Não, ele está isolando do ambiente, tá? Tanto animais que vivem em ambientes mais quentes, quanto animais que vivem em ambientes muito frios, necessitam ter uma quantidade de lipídio grande no organismo para que eles possam ter esse isolamento do ambiente. E também o isolamento elétrico, né? E aqui um bom exemplo é o que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre os esfingolipídios, né? Que são tipos especiais de lipídios que formam a bainha de mielina, né, nos nossos neurônios. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre ela, mas ele está muito aí ligado, associado a essa função de fazer um determinado tipo de isolamento elétrico nas nossas bainhas de mielina, tá? Nossa sinapse nervosa. Óbvio, o neurônio não pode ficar constantemente recebendo uma grande quantidade de energia, né? Senão ele entra em colapso no nosso sistema neural. Então a gente tem que regular essa quantidade, né? Dosar, entre aspas, a quantidade de energia que está passando pelos nossos neurônios para que a gente possa ter uma função de, ok, fazer uma sinapse, mas, né, sem entrar um colapso muito grande de excesso de informação, tá? Senão a gente acaba tendo um ataque epilético, né, que nada mais é do que isso, né? Um excesso de energia chegando, um excesso de informação sendo conduzida e o nosso encéfalo não consegue nem processar essas informações. Para que não ocorra uma morte cerebral devido à grande concentração de energia, né, a gente entra no processo de desmaio para baixar o metabolismo, tá? Então, também é uma função bastante interessante, né, dos esfingolipídios, né, nesse isolamento elétrico. Estrutural, né, quando nós tivermos as aulas de citologia, nós vamos falar bastante sobre a membrana plasmática, né, ou plasmalema, que é uma bicamada fosfolipídica, né? Os lipídios estão diretamente associados à formação dessas membranas plasmáticas, portanto, de estruturas celulares bastante interessante. Gente, hormonal, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses hormônios ali adiante e também lá, quando chegar em sistema endócrino, a gente vai falar muito sobre hormônios, mas eu tenho basicamente aqui os hormônios esteroides, né? Hormônios sexuais, sendo formado à base de lipídios, tá bom? E transporte, né, gente? Importante que eu tenha, né, o transporte de substâncias dentro do meu corpo e eu tenho lipídios, como por exemplo o colesterol, que é um tipo de lipídio, que vai estar auxiliando muito nesse transporte dentro do meu organismo, né? Poxa, o que eu posso transportar? Hormônios e posso transportar também vitaminas, né? Que a gente tem um básico aqui, a gente ainda não chegou nas aulas de vitaminas, mas já vou adiantando um pouquinho, nós temos o que a gente chama de queda, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A, que são as famosas vitaminas lipossolúveis, aquelas vitaminas que necessitam de gordura, necessitam de um colesterol para serem transportadas no nosso organismo. Por isso que a gente sempre tem aquela questão, né, de, poxa, eu tenho que ter gordura no meu organismo? Óbvio que sim, em excesso tudo é ruim, mas em falta também. A gente consegue associar isso até com o próprio colesterolzinho, que a gente vai ver daqui a pouco mais, né? Fiz um desenhozinho aqui do HDL e do LDL, né? Que são os dois tipos de colesterol. Na verdade, colesterol mesmo, né? O que muda é a lipoproteína de transporte. A gente vai ver daqui a pouco. Né? Mas ambos, na verdade, a gente brinca que um é o ruim e o outro é o bom, mas na verdade ambos são bons, né? Porque o que a gente costuma chamar de LDL, que é o Low Density Lipoprotein, né? Que é uma proteína de baixa densidade, é aquela proteína que leva o meu colesterol para o sangue, né? A gente costumava brincar que ele é ruim, porque indo para dentro da minha artéria, né? Indo para o sangue, ela pode em excesso ocasionar um entupimento arterial, uma arteriosclerose, tá? Mas na verdade não é que ela seja ruim, né? Ela é boa, porque estando no meu sangue, ela vai conseguir transportar as vitaminas lipossolúveis que eu necessito. Se eu não tiver um LDL suficiente no meu organismo, eu posso ter uma hipovitaminose. Então, né, ele é ruim em excesso, mas também é ruim em falta. Né? Ele é bom sendo o ideal. E o HDL, que é o Right Density Lipoprotein, que é a proteína de alta densidade, é uma lipoproteína que vai fazer o processo inverso. Ela vai retirar
esse colesterol do sangue e vai levar ele para o nosso fígado. E a gente falava que ele é o bom colesterol, né, o bonzinho da história, porque está desentupindo, entre aspas, as nossas artérias. Tá, gente? Então aqui são as funções dos lipídios. Importante, o vestibular, principalmente o Enem, que gosta muito de trabalhar com biomoléculas orgânicas, pode trabalhar com essas questões de funções. A gente revisa aqui, ó, propriedade apolar, insolúvel em água, né, hidrofóbico, tem muito carbono, solúvel em substâncias orgânicas, como clorofórmio, por exemplo, reserva principal de energia, de ATP, isolante térmico e isolante elétrico, estrutural, tá, formando aí basicamente as membranas plasmáticas, hormonal, tá, ele auxilia muito na formação dos hormônios esteroides, e transporte, principalmente o transporte de vitaminas lipossolúveis K, E, D e A, famosa queda. Tá, gurizada? Agora a gente vai aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre os tipos de lipídio, tá? Já vimos como é formado quimicamente, já vimos aqui as suas funções e agora a gente vai falar rapidinho sobre os tipos principais de lipídios, né, para poder ir arrebentando em qualquer tipo de questão que apareça na prova, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, né, gente? Um vídeo bem caseiro mesmo, né? Nem sei como é que tá ficando. Depois a gente vai melhorando, adaptando os vídeos para ficar melhor para o nosso estudo nessa quarentena, né, entre aspas, forçada que a gente está tendo, mas apesar de quarentena, os estudos não podem parar, né, e assim a gente vai indo sempre, tá? Agora eu vou passar para um outro processo. Eu vou depois bater fotos, tá, gente, desses mapinhas mentais aqui que eu elaborei e vou passar para vocês, tá? Então, óbvio que nos vídeos vocês podem ir parando, fazendo print, copiando, mas também eu vou mandar essas fotinhos para ir acompanhando de uma maneira melhor, tá? Só para ficar mais dinâmico, não precisar ficar apagando o quadro e fazendo de novo, tá? Tipos de lipídio, o que a gente vai ter? A gente tem lipídios chamados de lipídios simples e lipídios chamados de lipídios complexos, tá? Vou começar com os lipídios simples, é onde aparece mais nas provas de biologia, tá? Então, a gente tem, dentro dos lipídios simples, ó, nós vamos ter aqui o que nós vamos chamar de glicerídeos, ceras ou cerídeos e os esteroides, tá? São os três grupos principais de lipídios simples. O que a gente começa falando, gente, sobre os glicerídeos, tá? Ou acilgliceróis, é um nome mais químico, tá? Provavelmente não apareça assim na prova de biologia, né? Provavelmente na prova de biologia venha como glicerídeos mesmo, tá? Glicérides também é um outro tipo de nomenclatura. O que a gente pode pensar? É a principal forma de lipídios encontradas no organismo, tá? São as gorduras, né? São os óleos de origem vegetal. O que a gente tem que... são os lipídios que vão fazer basicamente aquilo que a gente falou, ó, reserva, isolamento e estrutura, tá? Gente, primeira coisa, tá? A diferença entre o que vai ser um glicerídeo, tá, saturado e insaturado. A gente costuma ficar chamando de gordura, né? Saturada e insaturada. Mas vale que a gente chame de gordura um tipo e de óleo o outro. O que é isso? Vamos começar com glicerídeos saturados, tá? Vocês podem ver que eu tenho os carbonos e, óbvio, o carbono ele é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar, tá? Toda vez que eu tiver carbonos apenas com, anota isso por favor, gurizada, apenas com ligações simples, eu tenho uma estrutura saturada, tá? O próprio nome está dizendo, né? Saturado significa cheio, ou seja, eu tenho um número máximo de hidrogênios aqui dentro. Então, lembra que eu vou ter sempre hidrogêniozinho ligado aqui nesse carbono. Então, se eu tenho apenas ligações simples, significa que eu tenho o número máximo de hidrogênios. Então, eu estou saturado em hidrogênios. Qual a importância disso? Tu vai me perguntar. Saboia, por que eu tenho que ter uma estrutura saturada? Porque quando ela é saturada em temperatura ambiente, e aqui na biologia a gente trabalha com 25 graus Celsius, tá? Em 25 graus Celsius, em temperatura ambiente, essas ligações saturadas, elas vão fazer com que eu seja sólido, tá? Por isso nós vamos chamar de gordura e, na maior parte das vezes, de origem animal. Pode ter modificações, pode, tá? Mas a gente generaliza na prova de biologia, tá? Número máximo de hidrogênios,
apenas ligações simples, saturado, sólido em temperatura ambiente, gordura de origem animal. Fechou? Agora, olha de baixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 ligações, tetravalente também. Só que agora eu tenho ligação dupla. Se eu tenho ligação dupla, significa que está faltando hidrogênio. Se está faltando, não está cheio. Então não está saturado, está insaturado. Essa é que é a grande questão. Então, quando eu estiver pensando em gordura ou o que nós vamos chamar de óleo, para facilitar a vida, insaturado, eu estou falando que eu tenho pelo menos uma ligação dupla e falta hidrogênios. Isso faz com que eu seja líquido em temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então essa é a grande diferença, tá, gente? Tem que saber isso para a hora da prova, principalmente se for pensar em Enem, tá? Então, ó, máximo de hidrogênios, saturado, só ligação simples. Faltou hidrogênio, insaturado, pelo menos uma ligação dupla. Saturado, gordura, origem animal. Insaturado, óleo, origem vegetal. Saturado, sólido em temperatura ambiente. Insaturado, líquido em temperatura ambiente, tá? Essa é uma questão interessante, porque vários trabalhos falam sobre a questão de o que é melhor e o que é pior, né, para o nosso organismo, gordura saturada, gordura insaturada. Gente, vários trabalhos já mostraram que a gordura saturada, ela consegue ser metabolizada pelo nosso organismo, tá? E a gordura insaturada, ela não é metabolizada, ela vai se acumulando. Aí pode vir um pegatão, porque tu vai pensar, poxa, se a saturada, né, a de origem animal, a sólida, ela é metabolizada, então seria melhor ela do que eu tenho insaturada. Gente, tudo depende, tá? Na vida. E aqui vai depender, óbvio, da quantidade e vai depender também da forma com que eu estou me alimentando. Porque se for em temperatura ambiente, por exemplo, a saturada, ela é metabolizada, mas por ser sólida, ela acumula em placas, ela acumula de maneira mais rápida no meu organismo. A insaturada, em temperatura ambiente, é líquida. Ela não vai ser metabolizada, mas ela vai acumular em maneira mais lenta, por não acumular placas. Então tem essa questão, tá? A gente tem que sempre estar atento, né, entre uma ou outra, tá, gente? Vai ter que te ligar assim, ó, temperatura ambiente, evidentemente a sólida vai acumular mais rápido, tá? Agora, se eu esquentar, né, elevar a temperatura, aí eu posso ambas ficarem sólidas, ambas ficam líquidas, e ambas estando líquidas, aí evidentemente a insaturada ela vai ser pior, tá? Então vai depender desse esqueminha aí, fechado? Vem comigo no detalhe, tá? E aqui entra uma questão bem moderna mesmo, tipo de uma quase atualidade em termos de gorduras para nossa prova, tá? A gente tem, vamos pegar a insaturada, tá? A gente vai pegar uma insaturada normal, ó, eu fiz aqui, peguei esse desenhozinho aqui e só botei os hidrogênios, tá? Então, ligação simples, hidrogênio, ligação dupla, carbono, ligação simples, hidrogênio, ligação simples. Isso é a configuração molecular normal, é a geometria padrão de uma gordura insaturada, a gente chama de cis, tá? Gente, olha o que os caras perceberam, tá? Que a gordura de origem, o óleo, né, de origem vegetal, ele é mais barato, tá? Eu consigo ter uma plantação maior e extrair ele de uma maneira em maior quantidade e mais barato do que a produção de gordura animal, tá? Eu tinha antigamente a produção apenas de manteiga, tá? Manteiga é um produto caro, as pessoas querem comprar. O que a indústria se ligou? Que eu poderia pegar algo mais barato, que é um óleo de origem vegetal, e fazer, entre aspas, como se fosse uma manteiga, o que a gente vai chamar de margarina. Grande questão é, a manteiga ela fica sólida, claro, porque ela é uma gordura saturada, né? Ela tem o número máximo de hidrogênio. A indústria se ligou que se eu pegar um óleo e saturar ele, eu consigo fazer ele ficar sólido. O que eu tenho que fazer para transformar uma gordura insaturada, que é um óleo de origem vegetal, em saturada? Eu tenho que dar hidrogênios para ele, né? Porque se ele é insaturado é porque falta hidrogênio. Então eu pego hidrogênios artificialmente e começo literalmente a adicionar hidrogênios na gordura insaturada para ela ficar com o número máximo de hidrogênios e se tornar uma saturada, ficar sólida.
Esse processo na química a gente chama de hidrogenação catalítica, ou seja, através de um processo enzimático de catálise eu vou adicionar hidrogênios numa gordura insaturada, saturando-a. E é isso que os caras fizeram. Eles pegam gorduras de origem vegetal, começam a botar hidrogênio e fazem com que ela fique sólida. E aí eu tenho uma imitação da manteiga, que na verdade é a margarina. Tá? Por isso que a margarina é tão terrível para a nossa saúde. Porque lembra que eu comentei, ó, a gordura insaturada de origem vegetal, ela não é metabolizada. A grande vantagem dela é ser líquida em temperatura ambiente, acumular lentamente. Agora, o que eu fiz? Eu peguei essa gordura de origem vegetal, insaturada, que não vai ser metabolizada nunca, só vai se acumular, e hidrogenei. Fiz ela ficar saturada, fiz ela ficar sólida. Então, agora eu tenho na margarina, por exemplo, um produto que ele não vai ser metabolizado e vai acumular em placas. Então, ele é muito pior. Por isso que é aquela questão, manteiga ou margarina? Manteiga, sempre. Margarina é um veneno, tá? Tem uma coisa pior que a margarina, que é a famosa gordura hidrogenada, né? Por quê? Porque eu adicionei hidrogênios. É o que nós vamos chamar de gordura trans, porque a indústria percebeu que se eu pegar uma gordura insaturada e quebrar essa ligação de cima e jogá-la aqui para baixo, o que eu fiz? Eu mudei a estrutura original. Ó, os dois hidrogênios em cima é a cis. Quando eu tenho um hidrogênio em cima e jogo o outro aqui embaixo, eu passo a ter o que a gente vai chamar de trans. E aí eu formei a famosa gordura trans num processo laboratorial. Os caras descobriram que a gordura trans ela é muito estável, ela é muito resistente. E aí começaram a utilizar ela para colocar em alimentos, para conservar os alimentos. Antigamente os biscoitos, por exemplo, eles ficavam muito tempo, as bolachas, fora do pacote e continuavam crocantes, porque tinham concentrações absurdas de gordura hidrogenada. E quando o oxigênio atua, né, sobre elas, o oxigênio demora muito tempo para conseguir quebrar essas ligações, elas são muito resistentes, então ficava muito tempo crocante. Hoje em dia, né, as bolachas, os biscoitos em geral, eles amolecem mais rápido. Por quê? Porque se percebeu que essa gordura trans é extremamente perigosa. Imagina, se o oxigênio demora um tempão para quebrar essa ligação, se ela é muito estável, quando ela vai acumular dentro das nossas artérias, ela também vai ser muito estável, então ela vai acumular muito rápido. E aí nós temos hoje legislação que tem um limite máximo de gordura trans que pode ser colocado nos alimentos. Por isso que hoje em dia, né, um biscoitinho ali, uma bolachinha vai amolecer mais rápido do que antigamente, tá? Porque os caras perceberam que isso é muito perigoso. Mas mesmo assim, seguem colocando, né? Ainda é permitido se adicionar um pouco, tá? É a pior de todas, tá? A gordura trans ela é extremamente estável e ela acumula de uma maneira absurdamente rápida dentro do nosso organismo, tá, gente? Então essa aqui é uma ideia bacana sobre os nossos glicerídeos. Eles são muito energéticos, tá? Se fosse falar uma das principais funções dos glicerídeos é a energia. A gente come gordura para ter energia, a gente come óleo para ter energia, tá? Só que, óbvio, em excesso vai ser perigoso demais para o nosso organisminho, tá? Vamos para um outro tipo agora? Vamos para as ceras, tá, gente? O que vai acontecer aqui, tá? Ceras ou cerídeos, bem básico, funçãozinha delas, ó, impermeabilizantes, proteção e energia. Como assim? Quando eu falo em impermeabilizante, nós vamos lembrar em vegetais, tá? Em folhas. Nós temos, em alguns vegetais, em algumas plantas, um tipo de cera, né, uma gordura, que vai revestir essas folhas impermeabilizando. São plantas que vivem em ambientes onde a evapotranspiração, que é aquela perda de água na forma de vapor, é muito grande. E elas poderiam desidratar muito rápido e não iriam resistir. Então, por evolução, elas adquirem essa capacidade de formação desse cerídeo, tá? A gente chama isso de cutícula, e essa cutícula impermeabiliza as folhas, fazendo com que elas reduzam a evapotranspiração e consigam sobreviver muito mais tempo em ambientes propícios à sua desidratação, tá? Quando a gente fala em proteção, vamos pensar aqui principalmente em animais, tá? Essa cerinha formada no nosso pavilhão auditivo, né, que ela é grudenta, né? Então isso é muito interessante, porque toda essa poeira que tem no ambiente, fungos, bactérias, micro-organismos,
eles não podem ficar entrando dentro do nosso pavilhão auditivo e prejudicar a nossa audição, ocasionar uma otite, uma inflamação, né? A própria água, né? Quando a gente toma banho. Então essa cera, ela vai, lembra, né? A gordura é impermeável, então essa cera ela vai proteger o nosso pavilhão auditivo justamente da água e também da invasão de micro-organismos, tá? Por isso que é interessante ter sempre uma cerinha dentro da orelha aí para proteger bastante, não ficar botando cotonete, né? Porque o cotonete também vai compactar essa cera no fundo do nosso pavilhão auditivo e pode nos deixar aí com uma surdez temporária, tá, gurizada? E energia, além de também ter uma função estrutural, que a gente vai pensar aqui, ó, num favinho de mel, tá? Porque eu tenho dentro desse favo de mel, né, o favo em si, que seria a cera, que seria a estrutura, e eu tenho o mel, né, que é um carboidrato. Mas esse favo aqui também pode ser comestível, tem galera que come, né, o mel junto com o favo direto, ele também pode gerar uma função, além de estrutura para formar o favo em si, ele também pode ter uma questão de ser metabolizado formando energia, tá? Então também aí as ceras, super tranquilo. Vem comigo aqui no nosso último tipo de lipídio simples, que são os nossos esteroides, tá? Gente, hormônios, tá? Importante. E aí a gente vai sempre associar, aqui eu fiz uma estruturinha química, né? Tranquilo, mas a gente vai associar com colesterol, tá? Por quê, gurizada? Porque o colesterol ele está diretamente associado, ponto 1, à formação de hormônios, tá? Principalmente hormônios esteroides, tá? Testosterona, aldosterona, estradiol, os corticosteroides, cortisóis. E aí a gente pensa o seguinte, tem muita gente na academia, por exemplo, que para aumentar o desempenho toma testosterona em excesso. E a testosterona ela é formada a partir de gordura, de lipídios. Né? Por isso que o exagero na testosterona geralmente deixa a pele oleosa, né? Fica cheio de espinha. Aquela galera que toma muito mesmo fica, né, com, às vezes, inflamação na epiderme devido a ficar muito gordurosa. Hormônio gorduroso, né? Ele pode também aumentar a tua quantidade de colesterol. Né? Tu pode ter um entupimento arterial, né, tomando testosterona de maneira descontrolada durante muito tempo. Então, óbvio, muitas pessoas precisam tomar, né, com acompanhamento médico, mas ficar tomando testosterona sem acompanhamento médico durante tempos prolongados também pode ocasionar um problema de colesterol, de entupimento arterial, por evidentemente estar numa base lipídica, tá? Vitamina D, tá? O famoso calciferol, vitamina principalmente a D3, tá? Acontece que na nossa membrana plasmática nós temos colesterol, né? Animais, tá, gente? Vegetais não apresentam colesterol, tá? Eles têm uma outra estrutura lá que é o ergosterol. Mas vamos pensar em animais. Animais apresentam na membrana plasmática colesterol. Esse colesterol, quando atingido por raios ultravioletas, ele modifica a sua estrutura, formando vitamina D. E aí a vitamina D vai ter uma função bastante interessante de auxiliar a fixação do cálcio. Por isso o calciferol. Né? Por isso que nós precisamos tomar sol, né, durante um tempo do nosso dia, para que essa energia luminosa converta o colesterol das nossas membranas plasmáticas em vitamina D, para ir posterior fixação do cálcio e fortalecimento da nossa estrutura óssea. Tá? Então é importante também nesse sentido, e também atua diretamente na formação de sais biliares. Tá? A bile ela tem também uma estrutura lipídica formando ela, e esses sais biliares podem inclusive cristalizar no nosso organismo. A gente precisa de colesterol para formá-los e para ajudar no seu transporte em si, tá, gente? Então também foi aqui os esteroides, né, os hormônios, principalmente pensar em hormônios sexuais, tá? Testosterona é um clássico de prova. E aqui uma coisinha bem interessante que eu achei legal de fazer para vocês, né, que gera muitas dúvidas às vezes, é a questão de colesterol, né? A gente pensar aqui, como eu falei antes, no LDL e no HDL. Lembra? LDL, baixa densidade, né? O que muda, vamos pensar assim, ó, o colesterol, tá? Fiz em marronzinho aqui, é o mesmo, tá, gente? O que muda é a lipoproteína, ou seja, a proteína de transporte. Eu tenho uma proteína de transporte de baixa densidade
que é um tipo de proteína que vai, ó, aqui em vermelhinho, e pega o colesterol que veio ou da nossa alimentação ou que veio do fígado, nosso fígado também produz colesterol, e essa lipoproteína de baixa densidade, o LDL, vai transportar esse colesterol para dentro dos nossos vasos, para o nosso sangue. Isso é importante? Claro, porque o colesterol ele vai ajudar o transporte de vitaminas lipossolúveis. Lembra aqui, ó, da queda, tá? O problema é que nós nos alimentamos mal e aí a gente come muita gordura, a gente come muito colesterol e acaba fazendo com que o LDL transporte um excesso de colesterol para dentro das nossas artérias. E aí eles vão, lembra, ele é apolar, ele não se dissolve no plasma do nosso sangue, então ele vai ficar se acumulando e vai acumulando durante muito tempo, podendo formar o que a gente chama de arteriosclerose, né? Um entupimento e um endurecimento das nossas artérias. Tá? O que acontece? Esse colesterol, tá, foi transportado pelo LDL para dentro dos nossos vasos e no ritmo normal de metabolismo, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, faz o processo inverso. Ela retira esse colesterol que já foi utilizado e vai levar esse colesterol para o nosso fígado. E aí eu tenho esse ciclo, né, eterno de LDL, alta densidade, levando o colesterol para as nossas artérias, para os nossos vasos, e o HDL, alta densidade, não, LDL, né, baixa densidade, levando, e o HDL, que é o de alta densidade, retirando dos vasos e levando para o fígado de novo, tá? Tem uma questãozinha, né, bem bobinha, que a gente sempre brinca, né, de, poxa, qual é o bom e qual é o mau colesterol? Gente, pensa assim, ó, LDL, lembra que tem uma brincadeira bem bobinha, mas era, tipo, logo Deus leva, ou seja, esse cara leva o colesterol para dentro do para nossas artérias e pode ocasionar um entupimento, tá? E o HDL é o que vai estar fazendo essa retirada. Fechou, gurizada? E aí, vamos finalizar aqui nos 3 tipos básicos de lipídios complexos, tá? Onde a gente tem principalmente, ó, os fosfolipídios, tá? Que são, né, aqui, ó, desenhadinho, né? Eu tenho em vermelhinho o fosfato mais um glicerol, que é uma porção polar, e tenho em marronzinho as perninhas de ácido graxo, que são as porções apolares, tá? Lembrando que eu tenho o ácido graxo, que vai se juntar com esse glicerol, né, perdendo água, formando um lipídio, tá? Então, os fósforos e esse lipídio tem uma cabeça de fosfato. Então, o que aconteceu? Eu tenho um fosfolipídio. É um lipídio complexo por apresentar fosfato, tá? Grande importância dele. Ele está aqui, ó, na formação das nossas membranas, né? Desenhado uma bicamada de membrana, uma bicamada fosfolipídica. E por que eu tenho que ter isso de tão importante formando as minhas membranas? Porque se eu tenho uma parte polar e uma parte apolar, eu sou o que eu chamo de anfifílico ou anfipático, né? Uma porção com afinidade por água, hidrofílica, e uma parte que repele a água, hidrofóbica. Se eu me comporto ora hidrofílico, ora hidrofóbico, eu sou anfifílico ou anfipático, tá? E aí eu vou conseguir fazer com que eu tenha uma parte que gosta de água, partezinha vermelha, que vai fazer o transporte de água para dentro ou para fora da minha célula, e eu tenho uma porção central que repele a água, que vai dar uma questão bastante estrutural na minha célula também. Por isso que as membranas têm que se comportar das duas formas, né? Hidrofílica para fazer o transporte de água, hidrofóbica para manter a sua estrutura, né, sem ser diluída e dissolvida, tá? E a gente tem aqui, ó, os carotenoides, tá? Uma outra forma de lipídio complexo, né, onde eu vou ter a formação de beta-carotenos, que depois vão fazer aí o auxílio na síntese, principalmente de vitamina A, bastante interessante. E a fotossíntese, é interessante botar aqui, porque a galera costuma a pensar na fotossíntese apenas sendo ativada por clorofila, tá, gente? Nem sempre, tá? Eu posso ativar o mecanismo de fotossíntese por beta-carotenos, tá? O beta-caroteno, ele consegue absorver energia luminosa e ativar o metabolismo fotossintético também. Isso é uma ideia importante de tu levar na hora da tua provinha. E aqui, ó, para finalizar, o esfingolipídio, que é um tipo especial de lipídio que vai formar a nossa bainha de mielina, no desenhozinho aqui, essas bolinhas em amarelo nos nossos neurônios. O que acontece, gente?
Quando a eletricidade está passando pelos nossos neurônios, eu tenho que, em alguns determinados grupos neurais, receber uma grande quantidade de eletricidade para o neurônio disparar e fazer minha sinapse. Com isso, esses esfingolipídios que formam a bainha de mielina, eles afinam e aí a eletricidade passa de uma maneira mais veloz. Alguns momentos eu tenho que reduzir a velocidade de sinapse, reduzindo a energia que passa pelos meus neurônios. E com isso eu faço um espessamento maior dessa bainha de mielina, ela engrossa e isola mais a eletricidade. E aí o neurônio fica com essa sinapse mais lenta. O esfingolipídio ele consegue fazer isso, ele vai aumentando e diminuindo a sua espessura para controlar a quantidade de energia e, portanto, a velocidade neural de sinapse. Tá, gurizada? Essa aula aqui é uma aula bastante longa, tá? Ficou bastante pesada, falei muita coisa. É uma aula especial para o grupo, né? Eu quis fazer uma aula assim, mais longa mesmo para o grupo, né? Para a galera aí que está assistindo agora, no meu Instagram lá no Rica Saboia, no IGTV, eu estou postando vários videozinhos curtinhos nessa quarentena, né? De 5 a no máximo 10 minutinhos de revisão de conteúdo. Vocês também podem ir acompanhando por lá, mas esse vídeo mais longo aqui eu vou largar especial para o grupo, porque vale a pena, tá? Qualquer dúvida me chama, né? Eu sei que às vezes é mais difícil de explicar, né? Não somos youtubers, né? Somos professores de sala de aula que estamos aqui adaptando, né? Esse estilo de aula por essa quarentena, mas a ideia é ajudar e espero que tenha ficado algumas informações. Se deu dúvida, alguma coisinha, me chama que a gente vai conversando direto. Tá, galera? Grande abraço, até a próxima, valeu, bons estudos!